vamos então partir para o nosso momento de reflexão. Este painel que nós vamos ter agora vai conectar evolução com saúde. Já aqui salientamos que estamos a festejar os 25 anos da ULS de Matosinhos. Ora, há um quarto de século, a ULS também foi um momento de evolução. Basta ver que só agora é que este modelo está a começar a ser replicado um pouco por todo o país. Mas, naturalmente, que de lá para cá houve muitas mudanças, há muita evolução na saúde em curso. E é sobre isso certamente que vamos falar neste painel que vai ser moderado pela jornalista Mariana Dorei, do Porto Canal. Bem-vinda, Mariana. A Mariana vai orientar a conversa com os fantásticos oradores, os 4 oradores que vamos ter. Vou começar por apresentá-los. Médico, especialista em saúde pública, professor catedrático, ex-ministro da Saúde. Antes de tutelar a saúde em Portugal, foi presidente do Centro Hospitalar de Lisboa Norte e foi gestor do Hospital de Cascais e presidente da Comissão Executiva do SAMS. Tem um extenso currículo tanto na gestão hospitalar como na produção científica e é um reconhecido membro de vários conselhos e associações. É também um observador crítico da evolução da saúde no país e uma voz ativa no espaço público. Permitam também sublinhar um excelente dos meus favoritos comentadores da CNN Portugal, Adalberto Campos Fernandes. Seja bem-vindo. A próxima oradora tem 37 anos de dedicação ao serviço público, é diretora regional para as políticas públicas integradas e de longevidade do Governo da Madeira. É especialista na formulação, planeamento e execução de políticas sociais e foi pioneira na Europa na execução de políticas que protegem contra a fragilidade do envelhecimento. No âmbito do PRR, coordenou a rede de cuidados continuados na Madeira, financiando unidades na área da saúde mental e da demência relacionada com o envelhecimento. Ana Clara Silva, seja bem-vinda. O próximo orador é uma figura proeminente da neurocirurgia e acumula uma carreira internacionalmente reconhecida de mais de 25 anos. É diretor médico do Instituto de Radiocirurgia Avançada e chefe de neurocirurgia do Hospital Virgen del Mar, em Madrid, e tem liderado relevantes investigações. É também presidente da Sociedade Ibero-Latino-Americana de Radiocirurgia. Tem partilhado os seus conhecimentos enquanto professor associado na Universidade Complutense de Madrid, onde também é diretor do mestrado em Radiocirurgia do Sistema Nervoso Central. É da sua autoria numerosa literatura científica, bem como o desenvolvimento e aplicação de técnicas avançadas de radiocirurgia para tratamento de doenças neurológicas, num compromisso entre excelência clínica e inovação. Quita Salabanda Díaz, seja bem-vindo. E ainda, economista de formação, professor auxiliar da Católica Porto Business School, onde além de dar aulas também participa em projetos de investigação na área da economia de saúde. Foi nesta área que incidiu o mestrado que tirou na Universidade de York, no Reino Unido, e também onde fez o doutoramento. Ao ensino e à investigação científica acrescenta na experiência profissional consultorias para entidades nacionais e estrangeiras e na área da gestão e da política de saúde foi vogal da Comissão para a Sustentabilidade do Financiamento do Serviço Nacional de Saúde. O seu trabalho tem contribuído para a evolução e para a melhoria dos sistemas de saúde. Professora Sofia Nogueira da Silva, seja bem-vinda. Mariana, bom painel. Obrigada. Então, muito bom dia a todos, antes de mais. Aproveitar, antes de mais, para agradecer este excelente painel e agradecer também às entidades organizadoras a oportunidade de estar aqui, porque a título pessoal e a título profissional é um momento de evolução.
E, portanto, este é o tema desta 6ª edição, como foi aqui referido várias vezes pela nossa apresentadora, a Rita, e é também o tema deste primeiro painel de discussão. Um tema amplo, com convidados com visões e com percursos muito distintos. Portanto, aqui o convite será, antes de mais, ouvirmos a perspectiva e a visão que cada um tem, tentando eu aqui, de alguma forma, servir como cola para que tudo isto faça sentido. E, portanto, muito mais do que visões políticas ou particulares, queremos aqui uma opinião e, sobretudo, esta perspectiva de como é que em tempos difíceis, não escondemos e não vale a pena esconder, podemos, de facto, agarrar a oportunidade e evoluir. E, precisamente por isso, começava, professor, por si. Há pouco vi um comentário que me pareceu interessante, dizer que as oportunidades nunca aparecem em forma de oportunidade, aparecem sempre em forma de problema. A oportunidade não chega ao pé de nós e diz: olá, estou aqui, agarra-me. Pelo contrário, surge como um problema. Como voz ativa, crítica da situação que vivemos do ponto de vista nacional, seja dentro do Serviço Nacional de Saúde, seja no conceito de saúde como um todo, e tem sido uma voz ativa, de que forma é que nós podemos encarar todas estas dificuldades de hospitais em particular, dificuldades das urgências, dificuldades com os recursos humanos, e tornar isto uma oportunidade, criando aquilo que defende, que de alguma forma é criarmos uma estratégia, um plano e depois sim um programa que avance nesse sentido. Muito obrigado. Permita-me que, em primeiro lugar, saúdo o Sérgio Almeida e o professor Taveira Gomes, porque, de facto, eu não tinha tido o privilégio de estar sentado ainda neste espaço e estou, de facto, verdadeiramente deslumbrado, claramente com uma assimetria da visão, não do conhecimento, porque eu tenho o mar, o longo mar, que tem desafiado a nossa diáspora e a nossa vida coletiva, e, portanto, é um prazer enorme estar aqui. O professor Taveira Gomes é um homem que faz parte da luta, de uma longa luta de muitos anos, e de facto merece o nosso respeito e o nosso cumprimento por manter viva este espaço tão interessante de discussão. Depois, indo de encontro um pouco à sua questão, o que nos traz até aqui, um ano de datas redondas, 50 anos de democracia, talvez metade desta sala não fosse nascida quando a democracia foi fundada em Portugal. 45 anos do Serviço Nacional de Saúde, 25 anos da primeira e, alegadamente, a melhor ULS do país. É sempre importante usar o termo, eu recomendo a todos, alegadamente, porque nos defende de melindre e defende-nos de processos judiciais. O que é que eu vos queria dizer? Nós temos um país extraordinário. E temos, nós que somos a geração da fundação da democracia, eu era estudante no liceu, era miúdo, e portanto, como muitos estão nesta sala, nós acompanhámos esta jornada e dizemos, como dizem os americanos, a hell of a trip. O diabo de uma viagem fantástica. Um país fantástico que se transformou a uma velocidade que muitos de nós, em 74, não imaginaríamos possível. Eu ia comprar com a minha família discos e livros a Londres, uma saída para fora de Portugal era verdadeiramente um acontecimento. Hoje as minhas filhas vivem e trabalham no mundo e olham para Portugal como uma zona de conforto, onde reencontram os pais e a família, mas como um ponto das suas viagens pelo mundo universal. E, portanto, nós temos razões para estar muito satisfeitos porque fizemos um bom trabalho. Talvez tenhamos ainda algumas coisas para corrigir e melhorar. Cito muito o António Alçada Batista, quando ele há uns anos muitos dizia que não é por acaso que Portugal é um país de poetas e não de romancistas. Não é que não tenhamos romancistas, mas somos sobretudo um país de poetas. O novo aeroporto, aliás, vai ser o aeroporto Luís Vaz de Camões. Porquê? Porque nós somos dados à gesta do improviso. Nós improvisamos. Por exemplo, nós podemos ganhar o Campeonato da Europa. Não tenho a menor dúvida que podemos. Mas por uma razão simples, o Cristiano tem 39 anos e quer levar o raio do caneco para a Madeira. E estamos lá. Ora, o que acontece é que nós improvisamos e fazemos um momento quase sempre bem.
não planeamos tão bem. Não é por acaso que andamos a tentar fazer um aeroporto há mais de 50 anos e o grande hospital de Lisboa Oriental, que foi despachado por mim em Conselho de Ministros em 2016, ainda anda em bolandas, agora com risco sísmico. Dito isto, um país de cientistas, um país de empreendedores, um país de trabalho que se espalhou pelo nosso espaço geográfico e pelo mundo, um país que resistiu ao grande vizinho, e eu sei que hablas um pouco de portunhol, e que é hoje, no contexto da Europa, o país com as fronteiras estabilizadas mais antigas, com a aliança política mais antiga, com o Reino Unido, sempre contra os franceses e os espanhóis, mas enfim, não leves a mal. E o que eu quero com esta reflexão inicial dizer é que eu acredito muito em Portugal. Nos portugueses, acho que nós temos que melhorar um aspecto. É que metade de nós vive obcecado pelos problemas, quer ter problemas. Há um mercado dos problemáticos, aquilo que eu chamo os tipos com problemas. Se um dia alguém resolver os problemas é uma chatice porque não há problema. Vão-se encontrar novos problemas? E portanto, não é uma questão geracional, porque nós temos velhos novos e novos velhos. Por exemplo, não há problemas na ULS de Matosinhos, mas não há um caos na ULS de Matosinhos, mas a urgência não está fechada em Aveiro, está ali a Margarida França. Onde é que está o caos? Aliás, havia um político, do meu partido, que dizia há dias, na campanha eleitoral com Alberaço, onde é que estão os problemas? Há problemas, mas os problemas existem para nós, com a inteligência, os resolvermos e os ultrapassarmos. Não podemos fazer da saúde, aquilo que eu tenho dito repetidamente, uma zona de canelada permanente. A saúde são os nossos pais, são os nossos avós, são os nossos filhos. A saúde é um desígnio estratégico de uma democracia adulta. Eu não quero saber se a pessoa é do partido A ou do partido B. Temos ideias diferentes quanto ao modelo de organização, mas temos uma responsabilidade estratégica que é, como dizia o professor Manuel Sobrinho Simões, a longevidade é um problema científico, mas o envelhecimento é um problema social e político. Ora, deixem-nos envelhecer com felicidade. Por favor, acabem com o mercado tóxico dos problemas, com a ansiedade e o desejo do caos. Existe em Portugal um subsegmento que é o caologista. O caologista é um especialista em caos. E eu acredito que com uma nova geração fulgurante, nós temos os alunos nas universidades, ou aqueles que, como ele, ensinam, nós vemos uma geração fantástica, desempoeirada, sem clichês, que pode contribuir para que um dos melhores serviços nacionais de saúde da Europa, o nosso, faça os afinamentos que tem que fazer, o tuning que tem que fazer e, portanto, Portugal verdadeiramente só tem um problema, e eu calmo já, é a Madeira e, portanto... Isso mesmo. Como falou aqui do comentário do professor Sobrinho Simões relativamente à longevidade e ao envelhecimento, é a deixa perfeita para conversarmos aqui um bocadinho com a doutora Ana Clara, olhando o enquadramento específico de uma região autónoma com a Madeira, com os seus desafios, e falando também deste programa ambicioso que lidera. Também quero agradecer. Primeiro deveria dizer ao professor que a Madeira vai se transformar com o caneco. Mas antes disso, não é? Porque a marca Ronaldo ali vai dar um input também do ponto de vista económico. Antes disso, claro, naturalmente agradecer aqui à organização e nas pessoas do professor Tavera Gomes e do Sérgio Almeida. Com o sotaque e este mar estou em casa. Portanto, naturalmente que me sinto muito bem entre pessoas que até já conheço há tanto tempo. Como é que foi este desafio ultraperiférico, que é disso que estamos a falar, e como é que foi este desafio insular? É porque isto conjugam-se, não basta estar longe dos centros de decisão, não basta ser pequeno, também a descontinuidade territorial tem um peso muito grande para pensar nestas questões da longevidade. E eu faço minhas as palavras que já foram ditas e que foram aqui repetidas pelo professor Adalberto Campos Fernandes, aquilo que se sentiu. Claro que a direção regional é uma direção regional vocacionada, é uma área de governo dedicada à governação da longevidade, porque o conhecimento, a transferência de conhecimento, a acomodação do conhecimento é essencial, mas a questão que se trata é como é que nós vamos enfrentar aquilo que nos está a cair, que é a transição demográfica, este envelhecimento. A região da Madeira, se tudo indicar, em 2080 será a região que mais população perdeu e aquela que envelheceu mais. Portanto,
quisemos antecipar, tanto quanto possível, uma visão futurista sobre o que é que nós poderíamos fazer em relação a este envelhecimento, que é sobre tudo isto. O envelhecimento é uma questão relacional, é uma questão social, é uma questão de diálogo. Não fazendo aquele tal improviso que falávamos há pouco e antecipando a possibilidade de problemas também. Antecipando os problemas sem os identificar já com um nome e um chavão. Embora a fragilidade, e foi feita essa apresentação, a fragilidade que tem sido tratada dentro das portas dos hospitais, com modelos e com escalas e com saberes específicos da área da geriatria, mas a fragilidade está sobretudo em casa e nas estruturas sociais que estão na comunidade. É aí que está a fragilidade que nos incomoda, que é um verdadeiro problema. Porque não tenhamos ilusões que nós ainda somos uma dimensão, os nossos séniores, os nossos longevos, os nossos velhos, nós também temos um problema a chamar velho, não é? Um problema, um estigma. Os nossos velhos são pobres, dependentes, isolados, estão sozinhos. A região tem uma diáspora imensa, mas fruto disso teve um grupo significativo de migração nos anos 60 e 70 e os pais estão sozinhos na região. E estão isolados, apesar da proximidade, apesar do esforço das redes viárias, mas é isso que nós nos confrontamos. E, portanto, aquilo que nós quisemos não foi só conseguir antecipar, mas conseguir instituir, de uma vez por todas, uma questão de diálogo, de aproximação, de governação integrada, de toda a documentação, de todo o referencial de governação integrada que está perfeitamente documentada, inclusive na administração pública, tentar operacionalizar essa dimensão. E eu dou-vos um exemplo do que é que foi o percurso deste projeto. Este projeto começou dentro da Secretaria Regional das Finanças. Portanto, ainda era vice-presidência, porque entendia a presidência que isto era para resolver o problema dos gastos exagerados do sector da saúde com situações dos idosos. Depois, entendeu também a presidência, olha, você tem aqui a resolver o problema que estão nos lares. E pega em mim não, mas na estrutura, e põe no sector social. E agora estamos do lado, julgo eu certo, que é do lado da saúde, onde é mais fácil mobilizar todos para aquilo que é responder ao envelhecimento e também responder à longevidade. A nossa posição de diálogo ganhou só força, só pelo facto de ser integrada na dimensão e a tutela ser a Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil. Embora tenha que ser uma visão integrada, certo? Sempre, aqui sempre. Na saúde como um mediador e o distribuidor de jogo, se quiser, de alguma forma. Nós também. digamos que capitalizamos, e também este percurso acabou por ser um percurso de capitalização social. Portanto, o nosso capital social, quer seja o diálogo facilitado com a Secretaria Regional das Finanças ou o diálogo facilitado com a Secretaria Regional da Inclusão, que tem a Segurança Social. A Segurança Social acaba por ser sempre um pilar distinto, com uma forma muito própria, como está organizada, como está financiada, mas conseguimos uma mobilização distinta de todos os atores sociais. Dou-lhes desde logo o exemplo, neste curto espaço de tempo, este é um projeto que ainda vai fazer 3 anos, neste curto espaço de tempo conseguimos organizar uma associação para a investigação e promoção da economia social, mas altamente mobilizadora, conseguimos fazer um grande aproveitamento, nomeadamente dos orçamentos participativos que as várias autarquias locais colocam, e temos uma rede vocacionada para a economia social, e temos também, fruto da nossa posição ultraperiférica, uma relação muito próxima no Médio Atlântico. E, portanto, há um reconhecimento em toda a zona da Macarronésia, portanto, isso somos os Açores, a Madeira e Canários, mas toda a nossa grande vizinhança do Médio Atlântico, e estamos a falar de São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Senegal, Mauritânia, Costa do Marfim, Gana, estão envolvidos nesta problemática. No sentido de termos designadamente o Connecting Healthcare em toda esta dimensão, fazendo a transferência da aprendizagem, fazendo a transferência de reforçar respostas. Perdoem-me se vou ser exagerada, mas do mesmo que há um sentimento ibérico, também há um sentimento macarronésico. Nós somos 2,5 milhões perdidos no Atlântico. Claro. E essa nova unidade, ou esse sentimento de unidade, pode encontrar também respostas que não é exatamente isso. Portanto, há aqui um interesse superior da própria União Europeia, que fez sair 2 documentos muito próximos, um para a aposta nas pessoas nas regiões ultraperiféricas e logo a seguir aquilo que é a nova estratégia para os cuidados.
E esses cuidados que apostam nos cuidados de longa duração, nós também já fizemos uma evolução nesse sentido, de criar o estatuto jurídico próprio para os cuidados de longa duração e, sobretudo, o foco nos cuidados e no autocuidado e na participação do cuidador informal. Portanto, naquela região, fruto dos instrumentos que são, digamos, orientadores e que nos dão algum suporte em termos de termos acesso, por exemplo, aos fundos europeus, fizemos este caminho de aproximação e de governação integrada. Doutora Ana Clara, falou aqui de questões transfronteiriças e, portanto, eu passava também a palavra ali ao professor Quita, porque sabemos que algumas das dificuldades, dos desafios e das potencialidades que vemos no nosso sistema de saúde e na saúde em Portugal são próximos daquilo que é vivido também em Espanha. Portanto, pedia-lhe também uma visão e uma perspectiva daquilo que acontece aqui ao lado e eventualmente também na Albânia, enquanto conselheiro também da Ministra, portanto, uma visão um pouco mais abrangente desta realidade, que se toca, mas que se distancia também. Si estás confortável de hablar. Tinha que falar em espanhol. Portunhol. Portunhol. Para a próxima já sei. É portugués con acento. Y también de Albania. Bueno, evidentemente que soy en una inferioridad porque no conozco muy bien el portugués, pero ya he entendido la pregunta y voy a participar. He escuchado a mis dos compañeros que hablaron de desarrollo del sistema de salud en Portugal y quiero dar un poco la experiencia española y albanesa, que soy el consejero del Ministro de Sanidad de Albania. Vamos a ver, yo quería hacer una pregunta. Me han dicho que aquí es un foro médico o foro de especialidad médica. Yo quería preguntar que ¿cuántos médicos están aquí para levantar la mano? Digamos, ¿cuántos médicos? Pues hay muchos médicos y personal médicos. Os voy a decir una cosa, que cuando la primera clase, yo doy clase en cuarto y quinto de medicina, doy neurocirugía. La primera cosa que le digo a mis alumnos es que la medicina es la ciencia de probabilidades, no es una ciencia matemática. La segunda cosa que le digo a mis alumnos es que la medicina que yo he conocido, que vosotros estáis conociendo, en 10 años no va a ser lo mismo. Es decir, que de aquí a 10 años los cambios en la medicina van a ser tan importantes que nosotros no vamos a conocer en realidad lo que va pasando. Ayer el Premio Nobel de la Paz me preguntó si yo sería capaz de saber en 10 años qué va a pasar con el cerebro o con la neurocirugía, con la neurología. Mi contestación fue, no lo sé. Quizá no soy capaz de saber qué va a pasar de aquí a 10 años. El problema de salud en todos los países, como están España, Portugal, incluso Albania, se relaciona de diferentes cosas. Primero, vivimos más. La edad media ha cambiado mucho. Segundo, las enfermedades que hasta ahora nosotros hemos conocido como el cáncer son enfermedades que le estamos ganando la batalla. Estamos convirtiendo el cáncer en una enfermedad crónica, no en una enfermedad mortal. Tercero, tenemos ahora un problema muy grande a lo que se llama el salud mental. Es un tema muy importante en el desarrollo del sistema. Está aquí en las notas también ese tema. El desarrollo, porque la forma de vivir que tenemos ahora es una forma muy diferente que hemos vivido hace 10 años. Y aquí tenemos muchos problemas de salud mental. Sabéis que tenemos un problema muy grande, pacientes de edad avanzada, la demencia. No estamos ganando la batalla de la demencia también. Estamos investigando mucho para el tratamiento de la demencia. Entonces, viendo en global los problemas que la salud o el sistema sanitario se enfrenta, nosotros tenemos que hacer una planificación que va a pasar de aquí a 10 años. Tenemos otro problema en España. Todos los años nos van 700 médicos de España en diferentes países. Hoy en España nos faltan 7.000 médicos de diferentes especialidades, médicos de familia, especialistas y todo. Nos van en los países con más recursos económicos. Todo eso yo creo que también podría ser un problema de Portugal. No lo sé si eso es real o no. Todo eso lo tenemos que enfrentar nosotros para ver cómo creamos un sistema de salud más potente, cómo colaboramos en un sistema de salud. Yo tengo compañeros míos que les gusta venir a Portugal, por ejemplo, a trabajar como médicos o sacar la especialidad o trabajar en Portugal porque las condiciones económicas quizá eran mejores en Portugal.
Por otro lado, tenemos que saber que me gustó en la presentación que hablaran de Albert Einstein, un profesor. Einstein decía una cosa, que para cambiar las cosas no tenemos que actuar siempre en la misma manera. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a estos cambios que se hacen en nuestra salud, en nuestro desarrollo, y tenemos que saber una cosa, la tecnología. La tecnología es un paso muy importante en el desarrollo de la medicina. La tecnología está avanzando en una forma bestial. Hoy en día, nosotros, el profesor me dijo que íbamos a tener un robot que nos iba a dar el café aquí en la sala. Pues lo vamos a ver, pero nosotros tenemos robot para operar la columna, nosotros tenemos robot para operar el abdomen, nosotros estamos trabajando para tener robot para operar la cabeza. Es decir que toda la investigación, todos los problemas que nosotros estamos enfrentando, también tenemos una respuesta tecnológica muy importante. Vuelvo otra vez a Einstein. Hace 100 años decía que ¿por qué nosotros no estamos contentos con la tecnología? ¿Por qué no sabemos utilizar? ¿Por qué no sabemos aprovechar este cambio tecnológico que está ocurriendo en el mundo? Entonces no sé si estoy contestando correctamente a la pregunta que me han hecho. ¿Cómo colaboramos en desarrollo de la medicina? Primero, tenemos que saber en qué enfrentamos en el mundo. Segundo, tenemos que saber qué herramientas tenemos para luchar contra este gran problema que es salud pública. Y tercero, tenemos que colaborar. Me gustó mucho los que dijo el presidente de World Federation, que decía sobre la colaboración entre países diferentes. ¿Cómo tenemos que tener entre España y Portugal? Mira, yo he estado en el Consejo de Europa con la ¿cómo se llama? Consejera de Sanidad, y estamos hablando de crear hospitales en las fronteras entre países. Por ejemplo, crear un hospital en una frontera entre España y Portugal, para que la gente de Portugal pueda ir en ese hospital y la gente de España pueda ir al mismo hospital. Así creamos una colaboración muy importante. Muy interesante. Lo estamos haciendo entre Francia y España. ¿Por qué lo estamos haciendo eso? Para que todos los europeos sepamos que tenemos el mismo sistema de salud. Eso son formas de colaboración. Hace años existía la Sociedad Luso-Española de Neurocirugía. Se deshizo. Y yo creo que fue un gran error, porque era la Sociedad Luso-Española de Neurocirugía, que funcionó muchos años, después ya se hizo la española y la portuguesa, ¿no? Yo creo que estas formas de colaboración tienen que ser... Que têm que crescer e evoluir, de alguma forma. Se me permite, passava agora a palavra à professora Sofia Nogueira da Silva, também com um vasto percurso e um vasto currículo em diferentes áreas, e portanto aqui haverá muitos pontos que podemos tocar, mas começava por esta área aqui, se me permite, da docência e deste cruzamento que emerge e que é fundamental entre a área da gestão e a área da saúde, em concreto falando aqui na qualidade também de professora, e desta necessidade de qualificar, mas nesta qualidade de qualificar também os profissionais de saúde nestas áreas de gestão e vice-versa. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Começo por agradecer o convite para estar aqui. Agradeceria a organização na figura do Sérgio Almeida, que não está aqui, mas agradeço na figura do professor Taveira Gomes. É um prazer participar nessa sessão. Muito obrigada. Eu se calhar começava um bocadinho antes, eu sou um bocadinho avessa às perguntas diretas e não resistia se calhar a ocupar os meus primeiros 2 minutos a uma resposta ao que o professor Adalberto Campos Fernandes me dizia, e depois isso cruza-se um bocadinho com aquilo que dizia. É um facto que nós somos um povo que improvisa e que improvisa bem e que tipicamente consegue bons resultados sem saber muito bem como é que se conseguiu. Aquilo não monta, sobram peças, mas depois a verdade é que o móvel acaba feito. E o Serviço Nacional de Saúde é um excelente exemplo disto. Ao fim de 50 anos de democracia, estamos a celebrá-los hoje, a criação do Serviço Nacional de Saúde, atrevo-me eu a dizer que foi uma das coisas mais disruptivas do 25 de Abril, que permitiu um avanço civilizacional tremendo. E nós todos assumimos isto como um dado e como um direito. E ainda bem, porque isso foi um progresso absolutamente extraordinário. E se nós hoje estamos todos aqui a discutir isto, em grande parte, isso deve-se ao facto de nós termos sido capazes, enquanto país,
de construir em muito pouco tempo alguma coisa que outros países estavam a construir desde o pós-guerra. Com uma diferença. É que os países que construíram os serviços... Peço desculpa de não lhe estar a responder diretamente, mas eu não me esqueço. Nada, não, isto é um momento de partilha. Os países que começaram a construir os serviços nacionais de saúde no pós-guerra, por exemplo, a Inglaterra, que é o exemplo que nós seguimos de muito perto, fizeram num momento de grande crescimento económico, de grande otimismo em termos de solidariedade social, grande vontade por parte das pessoas de se envolverem na criação de algo que seria de todos, e num momento de demografia saudável. E houve tempo para construir o NHS. Nós criamos o Serviço Nacional de Saúde em 1979, numa altura historicamente completamente diferente, em que não estávamos de forma nenhuma em crescimento económico, nunca mais vamos ter momentos de crescimento como se verificaram no pós-guerra. Temos uma evolução demográfica que é tudo menos saudável, a questão do envelhecimento é uma questão muito relevante, e nós temos um seguro público, digamos assim, que foi construído com um conjunto de premissas que hoje, atrevia-me eu a dizer, não se verificam na íntegra. O que é que isto quer dizer? Nós partimos de um pressuposto de que iríamos continuar a crescer e, portanto, iríamos ter cada vez mais contribuições para conseguirmos fazer o Serviço Nacional de Saúde crescer. O nosso modelo foi criado numa lógica de não mercado, foi criado numa lógica de modelo integrado, em que os vários papéis do Estado estavam concentrados, ou seja, o mesmo Estado é financiador, prestador e regulador, digamos assim, e a certa altura percebemos que o improviso já não chegava. E começamos a batalhar com problemas de insuficiência de financiamento, de incapacidade de resposta, e eu aqui faço um parênteses, eu normalmente sou otimista de serviço. E estava a ver a apresentação inicial e a pensar como é que eu vou manter o otimismo e manter toda a gente bem disposta, que é um dos propósitos da conferência, e depois ouvi os três e toda a gente otimista e eu sou pessimista de serviço. Eu estou verdadeiramente pessimista e, portanto, eu peço desculpa se toda a gente sair daqui deprimida, a seguir haverá alguém seguramente que vai contrapor isto, mas eu estou muito preocupada. E estou muito preocupada precisamente porque eu acho que hoje o improviso já não chega. Chega até um certo ponto, não chega se nós queremos ter serviços de saúde com a mesma qualidade e rapidez que um alemão e produzimos metade. Não é possível. E, portanto, é preciso fazer escolhas. E se há coisa que é absolutamente evidente para quem trabalha na saúde, e todos nós estaremos de acordo quanto a isto, é que a despesa não vai diminuir, nós não vamos crescer e, portanto, vamos ter que, com uma receita limitada, dar resposta a despesas crescentes. E temos que voltar um bocadinho atrás, e eu não me esqueci ainda da pergunta, vamos ter que voltar um bocadinho atrás e pensar, e isto é muito em linha com aquilo que nos dizia o diretor da OMS, o que é que nós queremos afinal? Nós queremos produzir cuidados de saúde ou nós queremos produzir saúde? Porque o que nós queremos e o que as pessoas querem é saúde. Os cuidados de saúde são uma forma possível, e o professor Taveira Gomes disse isso muito claramente, a OLS Matosinhos, que está de parabéns também, não existe apenas para prestar cuidados de saúde. A saúde é muito mais do que isso. E não é só no sistema de saúde tradicional, é muito mais do que isso. E isto obriga a uma abordagem integrada que nunca existiu em Portugal. Aliás, aflorou a questão da segurança social, é um exemplo acabado. Se nós temos uma população que está a envelhecer e se temos doenças que eram agudas e hoje são crónicas, e o que há a fazer é garantir a qualidade de vida às pessoas, e isso não passa necessariamente pelos hospitais, então nós temos um sistema de saúde que está completamente anacrónico. Não corresponde às necessidades da população. Nós temos cuidados continuados absolutamente insuficientes, por exemplo, temos camas de agudos ocupadas com pessoas que não deveriam estar nos hospitais, temos os cuidados primários a não conseguir dar resposta e, portanto, as pessoas são obrigadas a ir parar aos hospitais, temos o hospital como o centro do sistema de saúde, quando hoje a doença aguda não é o centro da prestação de cuidados de saúde e seguramente não é o centro da prestação, da criação de saúde. Isto obriga-nos a perguntar como é que nós fazemos isto. Se nós nem sequer somos capazes, e desculpem mais uma vez o pessimismo, mas também tem que haver alguma ovelha ranhosa em cada painel, não é? E tem que haver advogado de diabo. Mas sou eu. Mas se nós percebemos que nós não somos capazes enquanto país, e porque parece que foi muito tempo, não é? Mas 50 anos de democracia é muito pouco. E quando passamos de não ter direitos e vivemos em ditadura, porque é preciso chamar as coisas pelos nomes que elas têm,
e de repente temos esse direito e damos isso como adquirido, nós não chegamos a aprender, a improvisar e a aprender com o processo para garantir que esse direito se mantém. E esse direito hoje está posto em causa. Está mesmo posto em causa. E, portanto, é preciso ter uma visão transversal na intervenção, nomeadamente na questão do planeamento, que tem que existir, o improviso não chega. E não pode ser apenas ao nível do Ministério da Saúde, tem que ser ao nível dos vários ministérios. Está mais do que provado que hoje, quando já estamos num nível de desenvolvimento e de garantia de cuidados de saúde, como estamos hoje em Portugal, um acréscimo significativo no investimento no sistema de saúde traz um benefício marginal muito pequeno. É muito mais produtivo, digamos assim, investir na educação, investir na alimentação, investir na habitação, e com isso conseguem-se ganhos de saúde muito mais significativos do que mais investimento na saúde. Só que não são imediatos. E quando não são imediatos, isto depois não se compadece com os ciclos políticos, porque os efeitos vêm mais tarde. E, portanto, a tendência que existe é fazer intervenções que se vejam, e isto não tem a ver com o partido A, ou com o partido B, ou com o partido C. É assim. Portanto, é preciso garantir que, em cada momento, se olha para a saúde de uma forma transversal, e se faz essa tal integração que vai muito mais longe do que integrar simplesmente os cuidados hospitalares com os cuidados primários. Tem que se cruzar com muito mais coisas. A área social e a área da saúde são imediatas, mas além disso, a saúde é uma área que exige que haja uma visão estratégica a prazo. Não se pode fazer. Se me permite, eu gostava de pegar naquilo que está a dizer e deixávamos a questão das formações para a frente, porque parece-me que há aqui um ponto em comum entre aquilo que reflete e uma visão aqui do professor, que é esta ideia de que o que está a falhar não é mais dinheiro necessariamente, não é só, ou seja, o problema não se resolve com um investimento, ajuda, ajuda, alavanca, mas não resolve. Olha, eu ainda há dias, não sei onde, já ouvi dizer isto há dias. Citei um cientista político americano que escrevia num livro um texto muito interessante sobre que a utilidade e a importância de quem está no espaço público, ou faz vida pública, ou faz vida política, ter de ser um interessado ou um estudioso pela história. Porque não se consegue projetar o futuro sem conhecer bem o presente e, sobretudo, sem ter aprendido as lições do passado. Eu tive o privilégio de conviver de perto com o António Arnaud, que considero um dos revolucionários mais atrevidos e mais ousados da democracia política em Portugal. Eu não sei se todos se recordam, mas o António Arnaud esteve no Ministério meia dúzia de meses. Foi talvez dos ministros da saúde mais efêmeros. Depois a seguir o mais efêmero foi o Fernando Leal da Costa, que teve 3 semanas. Mas o António Arnaud, em casa dele em Coimbra, contava-me várias vezes, no sentido até de me dar algumas táticas e algumas dicas sobre qual era a preocupação dele. Bom, tu sabes, eu fui convidado pelo Mário Soares para Ministro da Justiça. E aceitei, eu sou advogado. Não cometo nenhuma inconfidência, isto é uma história extraordinária. Um dia o Mário Soares telefona e me diz assim: olha, tenho aqui um problema, é que tenho que pôr outra pessoa na justiça, tu se não te importas vais para a saúde. Eu lá fui e pensei para comigo, o que é que eu vou fazer para a saúde? Eu não conheço nada de saúde, mas eu tenho um desígnio e senti o desígnio, que é, tendo o país, Portugal, como dizia a professora Sofia, chegado ao Estado Social com 30 anos de atraso, e ela disse muito bem, não numa época de relançamento ou sob os efeitos do Plano Marshall na Europa de grande crescimento económico, mas antes, num momento em que tivemos a segunda intervenção do FMI em Portugal, não sei se os mais velhos recordarão disso, ele disse, eu vou tentar que neste meu tempo eu faça aquilo que deixa, de facto, uma marca que perdure para o bem comum. E então explicou-me vários detalhes interessantíssimos, que tinha o esquema todo do SNS feito até numa toalha de papel de um restaurante que ele guardava aquilo com muito interesse, e a maneira como ele tentou enganar, entre aspas, o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças. Ele estava-me sempre a dar dicas de como enganar o Ministro das Finanças. E dizia-me assim, tu sabes, a certa altura o Soares só me dizia, tu vê lá, está bem, tudo bem, mas tem cuidado, vê lá se isso não custa muito dinheiro.
E ele dizia-me, tu para enganares o Centeno tens que fazer assim, assim, eu não posso, essa parte eu não posso dizer, tens que fazer assim, assado, frito e cozido. E na altura ele teve a ousadia, foi verdadeiramente um revolucionário dos tempos modernos, porque deixou aquilo que a professora Sofia deixou, a marca impressiva, mais equalizadora da sociedade que nós conhecemos 50 anos de democracia. Ele fez isto num tempo, e eu vou medir as palavras porque há aqui pessoas da indústria farmacêutica, num tempo em que praticamente não existiam medicamentos. 79. Num tempo em que a taxa de mortalidade infantil, Portugal estava a sair de ter uma taxa de mortalidade infantil igual à que hoje tem Angola. 32 E hoje por mil. temos uma das melhores do mundo. E hoje temos uma das melhores do mundo. Num tempo em que não havia planeamento familiar, saúde materna, foi depois com o Albino Aroso e com o Mário Mendes, que mais tarde, já com o Leonor Beleza, se avança muito nesse caminho. Para vos dizer que o mundo precisa e os países precisam de pessoas atrevidas, visionárias, com coragem, que fazem, digamos, marcam o tempo no presente para o futuro. Agora, a professora Sofia está cheia de razão numa coisa. Quais são os sistemas de saúde na Europa que desempenham melhor, ou seja, que relacionam melhor resultados com recursos? São os que estão lá em cima, junto ao Polo Norte. E perguntam vocês, mas é só porque eles têm muito privado? Não, eles têm muito menos privado do que nós. A relação entre privado e público é 10%, aqui são 30 e tal %. Eles têm sistemas de saúde que funcionam bem, têm uma carga fiscal brutal que eles não querem baixar, porque dizem, não, eu estou satisfeito, pago os impostos, mas o Estado devolve-me serviços, eu estou satisfeito. O que eles têm, acima de tudo, é, desde há muito tempo, uma aposta fortíssima na educação, na cidadania, na compreensão de que o rendimento, a habitação, a escola, são fatores que contribuem muito mais para os resultados em saúde do que o próprio sistema de saúde, como dizia a professora Sofia, concorre com 30% a 35%, e, portanto, eles têm exposição ao sol. Eles têm mais horas de sol, as pessoas com mais de 70 anos, têm mais horas de sol, num país que tem muito menos horas de sol do que Portugal, do que os portugueses. Os portugueses com mais de 75 anos passam 11 horas, em média, por dia, fechados em casa. E sentados, A ver provavelmente, televisão. na televisão. Infelizmente, a ver primeiro a CMTV, só depois é que... Nossa, Se ainda fosse a pôr de canal, só depois a SNS. não é? Se ainda fosse a pôr de canal. nas notícias, a SNS dá a bandeira. Agora, eles estão, de facto, a ver a concorrência, o CMTV. Ora, portanto, esta ideia de que nós temos que trabalhar muito a cultura, que dizia o professor Sobrinho Simões, que o envelhecimento é um problema social, é um problema cultural, é um problema comunitário. Quando o António Arnaud criou o SNS, nós vivíamos menos uma década. Éramos um país totalmente diferente. Não havia pensões para toda a gente, havia pessoas que morriam de fome por manifesta falta de recursos. Portanto, professora Sofia, totalmente... Não tínhamos imigrantes também? Pôr mais dinheiro em cima da saúde fará falta, mas reparem, eu há dias estive na apresentação do estudo da nova IMS, que todos os anos eles fazem sobre a eficiência do Serviço Nacional de Saúde. Fiquei todo vaidoso, porque o SNS em Portugal, o ano em que foi mais eficiente na Europa toda, foi em 2018. No meu tempo, porque os recursos eram tão poucos face aos resultados, que foi muito eficiente. Depois o que nós temos tido é que passámos de 9 mil milhões de euros, que era o que eu tive e o Paulo Macedo tiveram mais ou menos a mesma coisa, passámos para 16 mil, 17 mil milhões de euros. Nós estamos numa desgraça de ineficiência, porque caímos na tentação de pensar que dinheiro em cima que resolve os problemas mais facilmente. Não, rendimento, educação, escola, instrução, participação cívica e olhar para as pessoas com mais de 70 anos, 65, 70 anos, como um ativo para a economia, como um ativo social e não como um fardo. Se nós fizermos isso, e puxando um bocadinho aqui pelo Estado, menos, eu diria, ela não quer chamar triste, entristecido, ela chamou mais pessimista, mas o Estado mais digamos, reservado da professora Sofia, eu acho que nós temos caminho, temos possibilidade de que a nossa população possa continuar a ganhar anos à vida, mas agora na fase da qualidade, porque a quantidade está a ganha. Certo. Nós já vivemos mais que os suecos. E atenção, as nossas mulheres, sobretudo as nossas mulheres, e que importa são as nossas mulheres, vivem mais que as mulheres suecas. Isto é uma conquista civilizacional. Agora, enquanto um sueco chega aos 70 anos livre de doença, fora do comprimido,
Nós, aos 59 anos, já andamos a tomar comprimidos. Certo. E está aqui a senhora bastonária da Ordem dos Nutricionistas, tem uma responsabilidade muito grande para ajudar a que os portugueses comam melhor, sejam mais magros, tenham menos peso e, portanto, vivam até aos 100 anos com melhor qualidade de vida. Doutora Ana Clara, é deixa perfeita para si, olhando aqui também estas questões do estilo de vida, e uma coisa que eu acho que parece-me muito relevante de reforçar, que foi dito aqui pelo professor, que é uma mudança de mindset, não é? Deixarmos de olhar para estas pessoas com mais de 65 anos e as pessoas com mais de 65 anos deixarem de se olhar como um inativo, como um entrave, como um problema. Que possamos fazer essa alteração de mindset que tem que vir da base e de uma alteração de estilos de vida e de um encontro maior intergeracional, e há programas muito interessantes nesse sentido, nomeadamente de residências de jovens em casa de pessoas mais velhas. De que forma é que podemos também chamar outras áreas de intervenção em nome da saúde? Eu, se calhar, partilhava a experiência regional que nós, no verão passado, fizemos o primeiro estudo de base populacional na área do idadismo. E, surpreendentemente, os mais idadistas têm 65 anos e mais. Portanto, e também somos muito idadistas em contextos de trabalho na administração pública. Portanto, nós conseguimos ter uma resposta de cerca de 1000 inquéritos, voluntário, e isto leva-nos a pensar exatamente. Portanto, a postura menos tolerante é entre pessoas com 65 anos e mais para os 65 anos e mais. Portanto, o idadismo é ali uma questão que... E muitas vezes agressiva. Curioso, muitas vezes agressiva. Também, muito surpreendentemente, dentro dos contextos de trabalho, a administração pública é o contexto mais idadista. E também na dimensão agressiva. Já na benevolência, os mais jovens são mais benevolentes. Esta benevolência e esta agressividade tem que ser trabalhada do ponto de vista intergeracional. E temos que manter esta benevolência, sabê-la levar lá para a frente nas faixas etárias. É uma benevolência que não seja protetora, mas que seja estimulante, ou que não seja protecionista. Protetora terá que ser, mas não protecionista a ponto de infantilizar as relações intergeracionais. E, portanto, estes dados obrigam-nos a repensar o modelo que as nossas organizações, porque nós também ouvimos as organizações, o que as nossas organizações têm. O facto dos nossos institucionalizados também não apanharem solo, porque não apanham solo, tem a ver com o modelo organizacional. Eu aqui acompanho exatamente aquilo que o professor está a dizer. Do ponto de vista da quantidade, e a região autónoma da Madeira, aliás, as regiões autónomas, mas particularmente a região autónoma da Madeira, sofreu na evolução da sua autonomia e da sua afirmação a quantidade. Precisa rapidamente de mudar o paradigma de funcionamento e de qualidade. E isso esbarra tanto nas respostas sociais, que são demasiado verticais, pouco interativas, muito pouco abertas à comunidade, altamente medicalizadas. Temos que dizer que as nossas estruturas sociais para os nossos idosos estão altamente medicalizadas, na lógica de que é preciso protegê-los de uma forma pouco interativa, salvo raras exceções, salvo muito bons exemplos. Eu posso partilhar convosco que eu, a semana passada, estive em Londres e frequento, a minha filha vive em King's Cross, e eu frequento ali um centro comunitário que ela própria faz uns passeios voluntários com os cães dos idosos e vai fazer entregas, fez já desde 2019. Isto só para dizer, entrei no centro comunitário e os professores que lá estavam, era uma espécie de universidade sénior, e eram todos os séniores do bairro. Tinham um violino, tinham um piano. Eu olhei para o piano e um senhor idoso com cerca de 85 anos perguntou: queres aprender? E disse: eu toquei em tempos de xilofone. Não faz mal, senta-te aqui. Vai carregando, vai-te aprender. E, portanto, está ali uma comunidade que participa ativamente e são, digamos, um ATL que é construído sem qualquer suporte, digamos, governamental. Sim. Eles tiveram esta iniciativa, organizaram-se e têm este tipo de resposta. Isto, eu posso lhe dizer que nós somos 254.435 habitantes, temos 1.500 associações. Todas elas com contratos de programa. Com contratos, muralhadas, fechadas em si. Um pouco até como, mesmo o que acontece com as próprias escolas, não é? Muito fechadas. E precisamos de abrir. Fechadas, com uma série de obrigações do ponto de vista da contratualização que estabelecem com o poder, seja, neste caso, a maioria, com a Segurança Social. E, portanto, mas esta é a forma como nós nos gostamos de organizar socialmente. É esta forma estruturada, perfeitamente protegida pelo respaldo público, designadamente sob o ponto de vista financeiro. Mas que não é sustentável mais.
Não é nenhum nível. sustentável de todo, não é sustentável. É impossível, até porque assim não conseguimos eliminar redundâncias. Neste momento eu tenho um projeto em cima da mesa para ser feito com a rede de economia social e solidária de um guião de boas práticas de envelhecimento ativo e saudável. Porque constatei que todos os sítios e mais alguns fazem envelhecimento ativo e saudável porque eu não sei o que é. Há umas universidades sénior que eu não percebo a dimensão de estimulação cognitiva que ali está inserida. Há um conjunto de excursões e passeios, aliás vim agora da Madeira com um conjunto de pessoas que vieram fazer um passeio aqui ao norte de uma das casas do povo. Eu não sei que retorno é que isto tem. Pode até ter um belíssimo retorno, mas não sabemos, não estamos a mensurar este retorno do ponto de vista do que aquilo tem no sentido de mantermos a funcionalidade e o bem-estar das pessoas mais velhas com quem temos que os manter, porque esse é que é o grande desafio, é mantê-los o mais funcional possível. É verdade, Sr. Professor, que as mulheres vivem mais, mas dessas vivem mais tempo doentes também. É verdade. E, portanto, o dobro do tempo dos homens, vivemos quase o dobro do que os homens vivem, mas depois porque nos gastamos com eles. Eu bem sei que tenho 3 lá em casa. Vivemos também esse tempo, o dobro do tempo com doença. Eu posso dizer aqui uma coisa que me vai deixar completamente destruído do ponto de vista mediático, que eu digo aos alunos, e não interpretem isto que eu vou contar nem como sexista, nem como, digamos, porque eu até tenho muito medo de brincar com estes temas, fica logo marcado. Mas eu às vezes com os miúdos, com os estudantes, com brincadeira, a propósito da demografia e da doença, digo-vos que a tendência dos últimos 50 anos, 40 anos, foi que a sociedade evoluiu, a demografia evoluiu. As mulheres têm uma certeza epidemiológica e estatística, é que vivem mais do que os homens. E, portanto, eu antevia o 2060, 2070 como um país dominado por mulheres, viúvas, pobres, doentes, algumas ainda vestidas de negro, com a fotografia dos seus ditosos e saudosos maridos nas mãos. Mas agora o professor Quita vai nos ajudar a perceber como é que, na formação destes futuros médicos, na formação destes profissionais de saúde, podemos dar valências do futuro. Mas isso vai obrigar a instituição. Que médicos são estes médicos do futuro? Tem aqui uma tradutora de excelência. Em portuñol. Bueno, eso es muy buena pregunta, digamos, porque si queremos enfrentar lo que nos liga en la medicina, tenemos que hacer la educación permanente y formar los médicos para el futuro de la medicina. Y eso nos ha hecho cambiar un poco la forma de formación médica. Mira, hay já não é só a parte técnica, já não é só a parte clínica que é preciso mais. Sí, primero, cuando nosotros tenemos que preparar médicos, tenemos que preparar personas, porque un médico tiene que ser una persona humana que contacta con el paciente, tiene que ser psicólogo, porque tiene que contactar con el paciente y tiene que saber lo que yo dije anteriormente, la tecnología, porque si nosotros no vamos a aprender todos los días, vamos a perder el tren. Eso es el labor de las universidades, pero no solo el labor de las universidades de preparar a la nueva generación, pero la labor de los hospitales. Por ejemplo, yo quiero agradecer a Sergio de esta conferencia porque es muy interesante para tener altura de mira qué va a pasar con la medicina del futuro. Y eso es muy importante para todos nosotros, para mí también, y para todos los que están aquí, porque nosotros tenemos que entender a dónde vamos y tenemos que ir preparando para ir ahí donde vamos. Pero en primer lugar yo insisto que tenemos que preparar personas, no especialistas, no técnicos, porque la medicina, por gracia, por desgracia, tiene un contacto muy estrecho con el paciente. Nosotros no somos ingenieros, no somos carpinteros, no. A inteligência artificial e a evolução da tecnologia já vai dar essa parte técnica. Claro. Os médicos podem fazer a maior diferença na componente humana, que essa sim não é replicável. Pero por otro lado tenemos que preparar a esos médicos para conocer esta tecnología en servicio de los pacientes. Es muy importante, muy importante. Lo que decía Einstein es muy importante, digamos que tenemos que conocer la tecnología. Por eso tenemos que tener una formación muy completa en la medicina, en la tecnología y preparar médicos para el futuro de la medicina. Por eso vuelvo a repetir, esta conferencia es muy importante para ver dónde vamos y cómo tenemos que ir hacia ahí. Esta formación lo tenemos que hacer conjuntamente
España, Portugal, Albania, Italia, Francia, Alemania, tenemos que estar juntos para preparar sobre lo que nos espera en el futuro. Esa es mi opinión y por eso tenemos que trabajar cada día de hacer un update cada día en la medicina. La medicina, si dejas el libro un día, ya has perdido el tren. Y por eso es muy importante la formação contínua que você ha dicho en la medicina. O que diz é muito interessante e acho que pode também tocar ali na professora Sofia e também pode contribuir. Em Portugal vivemos uma realidade de um número crescente de imigrantes, muitos deles novos. Ainda assim, há quem se debata sobre estas questões. Eu partilhei com a professora Sofia no outro dia que tenho uma funcionária que trabalha em minha casa que é brasileira e ela está cá em Portugal há 2 anos, tem o cartão de utente de saúde provisório. E ela... Isso é um tema perigoso, talvez. Mas eu vou a ele sem medo. Se me permite, porque estamos a falar de pessoas. E esta senhora estava muito, muito doente. E eu disse, olha, vá ao hospital. Mas quanto custa o hospital? Não sei, pensava eu, taxas moderadoras, 5, 10 euros, não se preocupe, vá ao hospital. A senhora chegou ao hospital, deu com a porta no nariz, porque só a consulta no hospital, disse-me ela, corrija-me se é errada, custava 100 euros, mais os exames, porque ela estava com fragilidade respiratória, portanto foi-lhe embora. E o que eu me preocupo é como é que nós nos podemos e devemos também preparar, em linha com o que o professor Kita dizia, para esta nova realidade de uma saúde global, onde as fronteiras também se esbatem e como é que um Serviço Nacional de Saúde em particular pode também dar resposta. Temos uma pessoa que está cá há 2 anos, que faz descontos para a Segurança Social também e como ela haverá milhares no país em situações que a mim, enquanto portuguesa, e penso que a todos que estão aqui, me envergonham também, de alguma forma. Pois, eu quanto a isso tenho uma posição vincada, embora isto agora tenha sido assim um salto de repente, mas nós somos um país de imigrantes e estamos sempre a dizer lugares comuns, mas não os interiorizamos. Nós somos um país de imigrantes e fomos para outros países procurando uma vida melhor e sendo sujeitos a fazer aquilo que as pessoas de lá não queriam fazer. O exemplo acabado são os bidonvilles em França, em que os portugueses viviam em condições desgraçadas e faziam aquilo que os franceses não queriam fazer. Essa é a nossa história. E hoje recebemos imigrantes e olhamos para eles como alguma coisa maldita. E portanto, eu quanto a isso, em termos humanos, digamos assim, tenho uma posição absolutamente progressista, se quisermos chamar-lhe assim uma coisa bonita, que agora há palavras bonitas, porque eu acho que nós devemos acolher as pessoas que querem vir para cá viver, seja por que motivo for, seja porque querem vir para cá trabalhar, seja porque estão a fugir de um conflito, seja por que motivo for. O que é certo é que as pessoas estão cá. E estão a pagar, como diz, para a Segurança Social, e estão a pagar impostos se estiverem numa situação legal e, portanto, têm exatamente os mesmos direitos que nós, ou deveriam ter os mesmos direitos que nós. E são contribuintes líquidos, ainda por cima. Isto está mais do que estudado e comprovado, os valores não mentem, e, portanto, tipicamente estamos a falar de população ativa, que vem para cá, que está em altura em que está a produzir, está a descontar para a Segurança Social, está a pagar impostos e, quando chega a idade da reforma, tipicamente já cá não está. E quando cá está numa fase de vida saudável em que tipicamente não recorre muito a cuidados de saúde. Porque a maior parte da despesa em saúde, como se sabe, é em fim de vida, portanto, não estão cá nessa altura. E, de facto, o acesso aos cuidados de saúde em Portugal para imigrantes é um cataclismo social. O que está escrito não está bem escrito e o que está escrito não é sequer aplicado. E há problemas sistemáticos de acesso a imigrantes aos cuidados de saúde que são absolutamente inadmissíveis num país civilizado. Uma coisa são as pessoas que estão cá em situação ilegal. Estão cá em situação ilegal, muitas vezes estão em situação ilegal porque nós não tivemos capacidade para os legalizar. O problema é nosso, a culpa é nossa. Quando estão cá em situação legal, mas ainda não têm residência, existe um conjunto de regras estranhíssimas. Espero que não tenham sido feitas enquanto era ministro, penso que não. Há regras estranhíssimas em que alguém que está cá a viver, que está a descontar para a Segurança Social, que está a pagar impostos, se quiser recorrer a cuidados de saúde, com exceção de situações de urgência, ou crianças ou grávidas, paga pelos cuidados de saúde. Isto é uma coisa que não faz qualquer sentido. É alguém que está a contribuir para a economia como eu. Não faz sentido. E, portanto, a nossa capacidade, e voltando a falar da questão da cidadania, a nossa capacidade para integrar as pessoas que cá estão, sejam elas portuguesas, sejam idosas, sejam deficientes, sejam imigrantes, é diminuta.
nós somos, e isto é um bocadinho triste de dizer, e desculpem-me outra vez o pessimismo, como é que me disse que eu era? Não era pessimista, era o quê? Não, era realista. Realista, não era Pronto, pessimista. exato. Ao contrário de um sueco que acha que aquilo que é de todos, nós achamos que aquilo que é de todos não é de ninguém. Enquanto que um sueco acha que quem foge aos impostos é criminoso, nós achamos que quem não foge é burro. E, portanto, nós temos aqui uma evolução civilizacional relevante para fazer. E a forma como nós tratamos, por exemplo, os imigrantes é um exemplo. A pessoa que trabalha em sua casa, e sem querer fulanizar, mas respondendo à pergunta, era um caso está cá, particular. tem emprego, tem contrato de trabalho, imagino eu, desconta para a Segurança Social, paga impostos e quando precisa de cuidados de saúde não tem. Isto é inadmissível. Se calhar agora respondia-lhe à questão da docência ainda seguindo. Já lá vamos. Este assunto agora, eu tenho estado aqui um bocadinho até para criar um bom clima e brincar, mas Nós somos o polícia bom e o polícia mau. Este assunto é muito sério e é muito importante que cada um de nós, com responsabilidades políticas, públicas, presentes, passadas ou futuras, tenhamos muito cuidado com aquilo que dizemos. Primeiro, nós temos em Portugal hoje, se formos considerar a população que não está regularizada, portanto os chamados imigrantes em espera de regularização, nós estaremos para além da população nacional, mais de 10% são não nacionais, dos quais a esmagadora maioria, portanto o grupo mais significativo, são a comunidade brasileira, como disse, como referiu no seu caso. E é preciso que nós tenhamos aqui sobre isto um discurso que é muito realista, muito sério e muito responsável. Primeiro, isto aporta ao sistema de saúde português responsabilidades novas, não tanto no domínio curativo. Nós falamos que os cuidados de saúde primários e de proximidade, esta população está muito desprotegida. Muita desta população vem sem nenhum tipo de esquema de proteção, nomeadamente saúde materna, saúde infantil. Alguns deles têm uma barreira terrível, que é a barreira linguística, sobretudo as pessoas que vêm dos países asiáticos, não tanto os brasileiros, que nesse aspecto têm uma facilidade maior. E esta população tem muita dela medo, tem medo de interagir com os serviços. E nós sentimos isso do lado da saúde pública, que muitas vezes a saúde pública tem que ser proativa, por causa das questões da vacinação das crianças. Depois, eu fui responsável pela portaria, que aliás está a ser citada todos os dias, e agora no Parlamento, de 2017, que fez preto no branco a discriminação sobre o sistema de acesso ao sistema de saúde português e ao SNS, para acabar justamente com as questões que estão a ser discutidas. E atenção, esse caso tem que ser esclarecido, porque eu não consigo perceber como é que alguém está registado na Segurança Social e tem descontos sem ter residência fiscal. Portanto, aí há qualquer coisa que tem que ser esclarecida. Qualquer cidadão não nacional que tenha residência no país, seja no continente, seja nas regiões autónomas, e que esteja a ser tributado em sede de Segurança Social ou em sede fiscal, tem direito à utilização do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, essa questão tem que ser esclarecida, porque não é possível estar a descontar para a Segurança Social, até quem financia o SNS não é a Segurança Social, são os impostos, porque tem que ter residência fiscal. Outra coisa é, o que tem sido visto na televisão, é que nós temos 400 mil pessoas acumuladas que estão num limbo. E essas pessoas estão, de facto, do ponto de vista do reconhecimento dos seus direitos, podem estar a ser prejudicadas. Mas atenção, só os que não têm a residência fiscal é que não têm direitos, e mesmo assim têm direitos, se estiverem em visita por turismo ou em regime transitório, têm direito à assistência emergente e urgente. Portanto, há que esclarecer isso, há que rapidamente resolver o problema das 400 mil que estão no limbo. Se calhar a pessoa que trabalha consigo pode ser esse o caso, mas eu fico um bocadinho na dúvida e gostava de controlar até isso consigo depois do final. Combinado. Como é que eu tenho descontos para a Segurança Social sem ter registro nas finanças e, portanto, sem ter residência fiscal? Foi o que a senhora me disse também, é um caso em particular. particular. Nenhum de nós, nem eu que fui ministro, nem aquela senhora que foi Presidente da Entidade Reguladora da Saúde, nem esta senhora que vai ser Presidente do Governo Regional da Madeira, nós temos uma obrigação pública de dizer: a linha A imigração é muito boa para Portugal, faz muito bem ao país, está a ajudar o país a pagar as suas pensões, e os nossos pais, os nossos avós foram imigrantes. O meu avô paterno foi um dos primeiros imigrantes nos Estados Unidos da América e, portanto, foi dos aventureiros que foi em 1917 à procura de uma melhor vida em Nova Iorque, e, portanto, eu tenho muito orgulho de ser descendente de imigrantes
e, portanto, não compro nada, nem nós compramos nada, esta conversa de que os imigrantes são isto, perigosos, claro. ou fazem mal. Imigrantes eu perigosos posso são só alterar aqui a ordem, só para Certo. fazer um parênteses sobre isto, até porque depois se calhar o tema muda na apresentação, isto não tem problema nenhum, na apresentação não mencionaram uma coisa no meu percurso, menor, porque fui presidente da entidade reguladora da saúde durante quase 7 anos e obviamente isso não é relevante para a discussão, a não ser agora porque Não, levantou sim. essa questão. E se calhar uma forma possível de olhar para isto é ver, o Conselho de Administração atual está ali atrás, que eu já os vi. Escondidos, claro. Estão ali, estão incógnitos, mas estão ali que eu já os vi. Lá na última E como sabem, a entidade reguladora da saúde é quem recebe e trata as reclamações, todas as reclamações que são feitas no sistema de saúde. E vale a pena e é preocupante perceber o número de reclamações que chegam à ERS relativamente precisamente a isto. Pois. E quando eu dizia há bocado que o que está escrito se calhar não é suficiente e aquilo que está escrito mesmo assim não está a ser aplicado, isto acontece todos os dias. Todos nós conhecemos uma brasileira, ou uma santomense ou alguém que está numa situação destas e leva a criança ao centro de saúde e dizem que não pode e que se precisar tem que pagar, e isto acontece. E as reclamações nem sequer chegam a essa, algumas chegam, mas a maior parte não chega, porque estas pessoas, como diz, vivem no medo e na insegurança e na desinformação. Se calhar por essa mais acham essa normal. da desinformação. Chegam ao centro de saúde, dizem-lhes que eles têm que pagar por isto, dão isto como bom, porque não lhes passa sequer pela cabeça que a lei esteja a ser violada todos os dias, mas está. E isto é preciso dizer-se, a lei está a ser violada todos os dias, por desconhecimento, por pressão financeira, por incapacidade de resposta, nos cuidados primários e nos cuidados hospitalares. As pessoas não estão a ter acesso aos cuidados de saúde, mesmo aqueles que estão previstos na lei. Isto é um problema muito grande, portanto, olhe-se para as reclamações que chegam e imagine-se que aquilo é a ponta do iceberg. Portanto, aqui a questão, fazendo aqui, tentando mudar um bocadinho o tema, mas tocando nele, estas questões da literacia em saúde são fundamentais, são urgentes. Coisas simples como... Mas também na menina do bexiché, como dizia uma senhora muito idosa que eu conhecia há muitos anos, é que a menina e o menino do bexiché, É quem decide. que é o front office do SNS. É quem aplica que muitas política vezes de o saúde. funcionário faz uma interpretação particular da lei e assume um poder que não lhe está constituído, nem lhe está conferido. E a pessoa do outro lado também não tem a informação e aceita. E a pessoa não tem que se confrontar verdadeiramente com alguém que está a fazer uma barreira ao cumprimento da lei. Está aqui a direção da Entidade Reguladora de Saúdos. Eles têm, de facto, de constituir rapidamente um provedor do imigrante para que estas pessoas não sejam maltratadas desnecessariamente apenas e porque a menina ou o menino do bexiché faz uma interpretação particular da lei. Em Portugal toda a gente interpreta a lei, não é? E toda a gente tem sobre a lei uma ideia, tem uma ideia geral. E gostam muito da soberania a soberania do guichê, é uma soberania terrível. É. Que é, mas o ministro diz, eu quero lá saber, e ministros há muitos, eu aqui estou no centro de saúde, aqui há 20 anos, eu é que sei. E isto- Tirando aqui em Matosinhos. Aqui em Matosinhos não. Matosinhos, alegadamente, funciona Tirando, não, bem. Matosinhos não. Aliás, Mas esta questão, e penso que podemos agora também ouvir aqui a doutora Ana Clara e depois também o professor Kita, esta questão do empoderamento dos cidadãos, do conhecimento e da literacia, que parte de um conjunto de direitos e deveres, porque também temos nas urgências portuguesas, creio que são 30% ou mais, são pulseiras verdes, o que dá que pensar que se calhar não precisávamos de ir aos hospitais, do ponto não é? de vista desportivo até, não é nada assim. Só se fosse, não é? Portanto, não numa perspectiva apenas de direitos, mas também numa perspectiva de deveres. Esta formação, esta educação de base é fundamental para depois termos esta evolução na saúde, portanto, esta visão também integrada. Eu acho que eu primeiro tenho que fazer uma declaração de conflito de interesses. Há pouco o professor dizia que a Madeira ia virar uma monarquia, agora parece que vai ser executiva na mesma, mas não serei eu. Não, a senhora é uma princesa. A senhora é verdadeiramente uma princesa. Não serei eu, mas voltando à questão, aquilo que aqui foi focado é a literacia, a dimensão mais importante da literacia em saúde nestas questões que colocamos aqui é sobretudo a navegabilidade no sistema de saúde. E os atores, o nível de literacia dos distintos atores, desde a senhora do guichê a toda a cadeia administrativa, precisa-se efetivamente de ser toda ela calibrada e oleada, porque mesmo esta questão que se coloca, e o senhor professor diz que estranha, mas a verdade é que a segurança social direta permite à entidade empregadora de pessoal de serviço doméstico
seja em que regime for, mas nomeadamente no regime horário, fazer o pagamento introduzindo apenas o NIS. E se há um registro lá de NIS que não esteja combinado com o NIF, Sr. Professor, o sistema não é suficientemente inteligente para travar e nós fazemos a contribuição e aquela entidade empregadora e aquela entidade... Isto é um detalhe, mas quem é que já entregou o IRS? Quase todos, não é? Já entregaram e já receberam o reembolso magnífico. Mas todos aqueles, eu ainda não fiz. Todos aqueles que têm descontos para a Segurança Social e que têm registro de empregadas ou empregados domésticos, o site das finanças pede-lhe para preencher o anexo SS. E, portanto, é apanhado na curva alguma questão de tempo. Pois. É uma questão de tempo. Agora, não podemos é sacrificar a pessoa em concreto, Exatamente. o beneficiário, porque o sistema, no final do dia, vai controlar se tem descontos para a Pode demorar. pode demorar um e pouco. haver esses casos, pessoas estão perdidas no limbo, isso é verdade. Mas isso tem estes toda a são os razão. elementos que trazem ao de cima a necessidade de se ligar Tem todo o razão. sistema, quer o sistema de informação, esta interoperabilidade que ainda falha, quer a questão da literacia em saúde, até porque a componente, e agora voltando outra vez às palavras das viúvas que vão estar a mirar a fotografia. Com saudade. Já me estou a imaginar de Com preto. saudade, vão encerrar em si a cadeia de cuidados. Portanto, como são maioritariamente as cuidadoras, acabam por criar, no fim da cadeia de cuidados, estão isoladas e a gente vai precisar de respostas para elas. Para E, elas portanto, também. essas respostas vai passar, invariavelmente, por ter uma equipa de pessoas a trabalhar e que terão que ser, se Doutora calhar, Ana, imigrantes. nós recebemos 10 uma minutos. mensagem da Regi, por favor, Terminar em 10 minutos e por isso mesmo vou passar ali para o professor Kita para lhe perguntar, assim com alguma brevidade, temos 10 minutos, portanto 2 minutos para cada um, quais são os desígnios desta evolução na saúde? Quais são as palavras-chave ¿Cuáles da son saúde? las palabras clave os desarrollos, de este desarrollo? ¿De? De desarrollo para la evolución para la os salud. desafios é os desarrollos. Que son las palabras clave para usted. Formación continua, saber el futuro, conocer la tecnología y sobre todo ser humanos. Eso es la medicina del futuro. Muito obrigada. Bem mais rápido que os 2 minutos, super sucinto. Professora Sofia Nogueira, e aproveitando também este momento para falarmos um pouco, que acabou por nos escapar, destas pós-graduações entre gestão e a área da saúde, assim num ponto muito breve também. Bom, eu não vou fazer aqui publicidade, mas o que se nota é que na formação dos profissionais de saúde, quando falamos desta questão integrada, do médico que não é só tratador e que tem que perceber que está integrado num sistema de saúde que tem limites e que está integrado numa sociedade que não é só a prestação de cuidados de saúde, o que se nota é que, de facto, os profissionais de saúde, na sua base, não têm conhecimento fora da medicina. E isto é uma falha gravíssima. E resolve-se na faculdade, não é nas pós-graduações, nem a seguir a fazer cursos que agora crescem como cogumelos, há cursos em todo o lado, uns bons, uns mais ou menos e uns péssimos, precisamente para responder a esta necessidade. E isto é bidirecional, e não demoro muito com isto, mas os profissionais de saúde não têm conhecimento de direito, não têm conhecimento de economia, não têm conhecimento de gestão, e já não estamos só a falar de pessoas que estão já em lugares de desfia superior e, portanto, sentem necessidade de algum tipo de formação que nunca tiveram para trás. O que se nota é que cada vez mais os profissionais de saúde procuram estas formações mais cedo, porque são chamados a ter uma linguagem mais parecida com quem lhes dá indicações de como é que as coisas se devem fazer em termos de organização e não propriamente em termos clínicos, e não conhecem essa linguagem e sentem-se sistematicamente desprotegidos. E isto é verdade ao nível mais básico e ao nível de níveis de gestão intermédia. Mas o contrário também é verdade, porque quem entra no setor da saúde e não é profissional de saúde, não tem como saber, não percebe que o setor da saúde não é igual a uma fábrica de salsichas, não é? Pode ser um excelente economista, um magnífico gestor, pode ser uma pessoa brilhante em termos profissionais, tem que compreender as características específicas da saúde. E, portanto,
dificuldade que estivemos aqui a falar, das pessoas compreenderem que fazem parte de uma máquina muito maior do que elas próprias, é verdade, já não estamos a falar do médico que está fechado no seu consultório em Santa Catarina, num 13º Traseiras, a dar uma consulta e é completamente autónomo. Isto já não é assim, a saúde já não é isto, mesmo dentro dos cuidados de saúde. E, portanto, eu diria que há que repensar também ao nível da educação, e com prejuízo de quem vive também de formações pós-graduadas, e começar a pensar muito mais cedo. A saúde é demasiado importante e mexe com todos. Não há ninguém que em algum momento não vá precisar de algum tipo de cuidados de saúde, ou pelo menos de prevenção. E, portanto, nós não podemos ignorar este setor e só nos lembrarmos dele quando estamos doentes. Certo, muito obrigada. Doutora Ana Clara, eu fazia mesmo a síntese: governação integrada, diálogo e relação. É isto que tem que nos conduzir no futuro. 2 minutos finais para um desafio a todos os que estão nesta sala e os que estiverem a ver em streaming. Eu penso que isto está a ser broadcasted all over the world, não é verdade, ou seja, é que nós temos que abraçar com toda a energia as oportunidades de uma democracia digital. E temos que vencer aquilo que Portugal herdou de pior dos franceses, que foi a tradição administrativa burocrática. A burocracia está-nos na alma, sobretudo nos mais antigos, é endógena, é endogâmica, é perturbadora e é viciante. É algo de aditivo, é a pior droga que existe numa democracia, é a democracia. E, portanto, se nós tivermos a possibilidade de aproveitar as ferramentas de inteligência artificial, o registro de saúde eletrónico, a desmaterialização dos direitos e dos deveres, a carta digital dos nossos deveres, passar a Constituição da República para uma ferramenta digital, estes problemas, esta entropia, onde nós gastamos muito dinheiro a discutir coisas, esta questão das gêmeas que está agora no Parlamento, tudo isto, se tivéssemos tudo isto desmaterializado, tudo isto passado, não era uma questão. Processos, não existia. Portanto, era uma luta que uma sugestão que para o próximo ano o Connecting Healthcare possa ser uma iniciativa virada para é possível nós, com a transparência, com a desmaterialização, com a luta contra a burocracia, termos uma sociedade de direitos e de deveres que é mais transparente, é mais execuível. E repare, grande parte da nossa conversa aqui hoje foi discutirmos processos. E a professora Sofia falou muito do sofrimento das reguladoras e das entidades administrativas. Nós temos que focar os olhos nos resultados. E os resultados é isto, para terminar com uma palavra heroica e de bravura épica de apelo aos nossos melhores que estão em Leipzig esta tarde. Eu não quero saber do processo, eu quero saber do resultado. Eu não me importo se de facto jogo a Fernando Santos, mas o que eu quero é no final trazer hoje 3 pontos para casa. Isso é... Para a Madeira, neste caso. Isso é daqui a 15 dias. Exatamente. Eu posso só ter 30 segundos porque falei de formação e não fiz o fecho. Desculpem, mas eu não resisto. Tem 2 minutos. Ai, tenho. Ai, eu tinha. Está ali. Não, é porque nós estamos aqui virados para um porto e eu de repente, surgiu uma analogia inteligente. Que era aqui no fundo aquilo por onde eu comecei e depois entretanto mudamos de tema. O sistema de saúde é uma máquina lenta. Não tem que ser burocrática, mas é lenta, naturalmente. E não pode ser sujeita a sismos em permanência. E, portanto, se nós pensarmos, e desculpem-me o disparate da analogia, mas não resisto, vamos imaginar que o sistema de saúde e o Serviço Nacional de Saúde em particular é um barco, é um navio, não é um barco dirigível, daqueles que se vira a todo momento para onde se quer, é uma coisa que demora. E quando se quer mudar a rota de um navio, isso tem que ser pensado. E quando se está sistematicamente a dizer agora vai para a esquerda, agora vai para a direita, desculpem, não é isso, agora vai para um lado, agora vai para o outro, agora vai para um lado, agora vai para o outro, isto perturba a máquina, que já está em sofrimento de avanço, já está em sofrimento. E, portanto, se nós fizermos um barco andar sistematicamente assim, ele não avança. Acabamos como começamos, menos improviso para maior evolução. Isso. Obrigada aos 4, foi um gosto estar aqui, obrigada mais uma vez à organização e obrigada a todos.